Gente, não poderia ser diferente, né? Neste vídeo de hoje, a exemplo do último, não é, que foi, não é, sobre o conflito, não é, entre israelenses e palestinos, né, naquela oportunidade, no último vídeo aqui do canal, eu fiz uma explicação, eu dei algumas explicações acerca das origens, das razões pelas quais aquela desgraça toda acontece naquela região. O mundo continua absorto em toda aquela tragédia, portanto a conjuntura atual reclama, pede que falemos sobre isso, pede que pontuemos algumas coisas importantes sobre isso. Portanto, neste vídeo de hoje também falarei sobre isso. Tá? E falarei, veja, sobre algumas possíveis implicações desta batalha, como dizem por aí. Será que o caldo pode azedar, né, a tal ponto de termos aí uma guerra mundial, uma terceira guerra, algo do tipo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos comentar um pouquinho mais dessa situação. Não antes de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, pedir a você a sua inscrição. A sua inscrição ela é imprescindível, não é? Ela é condição sine qua non, não é, para a rigidez deste canal, para que continuemos, sempre produzindo um conteúdo bom para vocês, não é? Portanto, peço a sua inscrição. A vocês que já são inscritos, deixo aqui os meus mais ternos e sinceros agradecimentos. Muito obrigado mesmo, porque como disse e nunca canso de dizer, a inscrição de vocês é fundamental para a continuidade do canal, né, de nossos trabalhos aqui. Portanto, eu peço a todos vocês que compartilhem também o vídeo, encaminhem aí a seus amigos, quem possa interessar, curtam o vídeo, deixem um like, um joinha, não é? E não deixem também de acionar a sinetinha das notificações para que vocês não percam nenhum de nossos conteúdos. Gente, eu vou procurar ser sucinto, eu quero abordar apenas algumas questões com vocês. Este questionamento quanto à possibilidade de uma guerra maior, chegando até o ápice aí de uma guerra mundial, é um questionamento que tem se ouvido muito. Muitas pessoas se questionam sobre isso. Bom, sobre minha análise, eu entendo que isso é muito difícil de acontecer, tá? De chegarmos a um extremo como esse. Mas quando eu digo que é muito difícil de acontecer, eu não digo que é impossível. Por quê? Os rumos que está se tomando, tá? Toda essa situação são rumos perigosos, são rumos estranhos. Gente, essa ofensiva do Hamas foi a pior das ofensivas que o Hamas fez contra Israel ao longo de todo o tempo, desde a criação do Estado de Israel. Foi uma ofensiva sem precedentes, né? Sem precedentes. Inclusive, diga-se, cabe até aqui uma observação, que eu fiquei terrificado, e eu acredito que todo mundo que acompanha também tenha ficado, a forma que o Hamas invadiu Israel. Né? O que aconteceu com o sistema de inteligência de Israel foi uma coisa muito estranha, não é verdade? Quer dizer, o Hamas entrou pela porta da frente, entrou com métodos rudimentares, com trator, arrombando cerca, não é? Com agentes do Hamas entrando ali, de paraglider, asa delta, sei lá. Quer dizer, realmente de uma forma até tosca, até grotesca, né? Perto do poderio defensivo de Israel, com Iron Dome, etc e tal. Foi uma coisa muito estranha. Há quem diga que Israel estava mais focado na Cisjordânia e deixou o Hamas estava quietinho há 2 anos, não fazia nada, então deixaram. Mas mesmo assim é tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. Uma falha terrível. Inclusive o senhor Netanyahu vai ter que dar importantes explicações sobre isso. Porque foi uma coisa muito estranha. Mas eu estava dizendo, gente, que os riscos de chegarmos a um ponto mais grave, um ponto mais crítico disso, são riscos reais. Por quê? Primeiro, pela natureza desta ofensiva do Hamas, foi algo realmente muito violento, sem precedentes, como eu disse. E veja, historicamente, nesta batalha sem fim, Israel costuma revidar
de uma forma sempre assimétrica, sempre desproporcional. Né? Então Israel sofre uma ofensiva e devolve 10 vezes pior. Né? Lembrando, gente, que neste vídeo eu não vou ponderar aqui sobre as razões dos dois lados, quem está certo, quem não está certo, quem está errado, quem não está errado. Não. Essa é uma questão analítica. Nós vamos analisar o quadro, nós não vamos entrar na questão meritória. Tá? E analisando o quadro é isso que acontece. Primeiro, um fato constatado. Esta ofensiva do Hamas foi a pior de todos os tempos. Foi a mais violenta, né, a mais sangrenta, quer dizer, a mais terrível de todas. Outro fato histórico constatado é que os revides de Israel são revides desproporcionais e também muito terríveis. Gente, eu estou realmente com a preocupação de Gaza ser exterminada dessa vez. Claro, o próprio Netanyahu disse, né, Netanyahu, para quem não sabe, é o primeiro-ministro de Israel, ele mesmo disse que será uma vingança que até que o próprio Satã desconhece e tal, e já começou e vai piorar muito mais. Por que já começou? Veja a situação de Gaza, gente. Aquele povo é um povo muito desgraçado. Desgraçado no sentido literal da palavra. Uma desgraça que se abate sobre ele de uma forma tão inimaginável, não é? Que isso tem que nos enternecer, sabe? Veja, Gaza é um local, como muitos costumam dizer, é uma prisão a céu aberto e de fato acaba sendo. Quer dizer, Gaza tem todas as suas fronteiras fechadas, inclusive com o Egito, justamente por conta da ação do Hamas. O Egito não quer ter esse tipo de contato. E Israel, por outro lado, fecham todas as barreiras, né, impõe ali embargos econômicos, quer dizer, as pessoas em Gaza não passam fome. É uma tragédia humanitária sem precedentes e agora isso está muito pior. Porque Israel ainda permitia que entrasse suprimentos para Gaza. Porque passava por Gaza, porque só tem Israel, o Egito e o Mar Mediterrâneo. Então por Israel entravam ali alguns alimentos, o abastecimento de energia elétrica e tal. Israel já cortou tudo isso. Tá? Gaza hoje está nas trevas, na escuridão, não tem mais energia elétrica. Não vai chegar comida, né? Não vai chegar suprimento. Essa gente vai morrer. Né? Quer dizer, a faixa de Gaza corre um seríssimo risco de ser exterminada. Né? Corre um seríssimo risco de sumir do mapa. Agora, o que eu quero dizer com isso a respeito dessas implicações que podem aumentar, gerar algo maior, algo mais preocupante no que se tange à guerra? Tá? Veja, gente, quem são os aliados do Hamas? E aqui eu sempre tenho que pontuar, eu digo Hamas porque esta guerra ela não é do povo palestino contra Israel e não é de Israel contra os palestinos. Isso é entre Hamas e Israel. Hamas, o grupo radical islâmico, por muito tido como um grupo terrorista, contra o Estado de Israel. E vice-versa, tá? Porque no restante da Palestina, na Cisjordânia, portanto, nós temos o Fatah, que é um outro grupo, mas um grupo de natureza muito mais política, criado lá por Yasser Arafat, que dialoga com Israel, buscando ali eventuais soluções que eu também considero soluções muito abstratas, que talvez não vão acontecer. Mas o Hamas não. O Hamas é esse grupo que dominou a faixa de Gaza em 2007, um grupo que acredita na violência, na força, na arma. Né? Eles seguem ali, quer dizer, princípios religiosos sobre tudo e colocam esse condão metafísico sobre tudo e acreditam que tem que exterminar Israel. Então essa guerra é do Hamas, deste grupo islâmico contra Israel. Quem é que financia o Hamas? Quem é que proporciona condições de o Hamas continuar as suas atividades? Gente, primeiro, nós temos o Irã. O Irã é o grande financiador do Hamas. O Irã possui esta causa em comum com o Hamas. O Irã é contra o Estado de Israel. Né? O Irã não admite a existência do Estado de Israel porque considera Israel um colonizador, aquela coisa toda. Aquelas razões que eu disse que eu não vou entrar aqui no mérito. Portanto, o Irã abastece o Hamas. O Irã financia o Hamas. Não só o Irã. O Catar também é um grande financiador do Hamas. E no que se tange aliados, nós temos não só Irã e Catar, mas a própria Síria, o próprio Líbano, né? O Líbano com o Hezbollah, que controla o sul ali do Líbano. Tal. Então, o Hamas tem importantes apoios. Agora, isso ainda não é nem o grosso da história, exceto o Irã. Tá? Veja, o Irã, gente...
nós não podemos dizer que o Irã é uma superpotência mundial, mas o Irã é sim uma potência. O Irã é muito forte, o Irã tem um exército forte, tá? Não tão forte como o de Israel, né? Mas é um exército forte, um exército bem abastecido. Não é? Inclusive há, tá, elucubrações que o próprio Irã teria desativado alguns sistemas de alarme de Israel da fronteira para que o Hamas agisse e tal. O que não é de se desacreditar totalmente, né? Porque o Irã tem essas relações com o Hamas e são relações conhecidas. Agora o caldo começa a engrossar um pouco. Gente, o Irã possui como uma forte aliada ninguém menos, ninguém mais do que a China. E ninguém menos, ninguém mais do que a Rússia. Né? Rússia, Irã e China, eles possuem uma ligação muito próxima, com interesses muito comuns. Né? Veja, e de outro lado, no caso de Israel, possui como seu grande aliado os Estados Unidos da América. Aqui que o negócio pode ficar um pouco mais azedo, se é que vocês me entendem. Porque veja, conforme for esta reação de Israel em relação à faixa de Gaza, e vai ser o povo da faixa de Gaza que vai pagar por isso, não vai ser o Hamas, até porque os líderes do Hamas nem estão na faixa de Gaza, né? Estão no Catar e tal. Né? Conforme for essa reação de Israel, o impacto pode ser grande. O Irã pode intervir, o Irã pode realmente tomar algum partido no que se tange ao povo palestino e ao Hamas. Veja que odiernamente, hoje, tá, o Irã, embora apoie o Hamas, financie o Hamas, o Irã diretamente não guerreia com Israel, certo? O Irã não joga mísseis em Israel, o Irã ele não faz ataques diretos a Israel. O Irã financia o Hamas, que por sua vez implementa esses ataques. Mas o Irã diretamente não faz isso. É uma coisa muito delicada. Né? Guerra é um problema muito sério. Guerra é cara, né? Guerra custa muito, guerra abala a economia, guerra tem uma série de problemas que justificam que essas potências, por assim dizer, sempre fiquem um pouco reticentes quanto a realmente deflagrar uma guerra. Mas o que gera um pouco de preocupação é exatamente a atual conjuntura. A gravidade e a força que foi o ataque do Hamas e o revide de Israel, que pode dizimar Gaza. Em isso acontecendo, eu não sei como vai ser a resposta dos países árabes. Né? Eu não sei como vai ser a resposta do Irã. Né? E lembrando, uma vez mais, digo, o Irã, Rússia e China possuem uma ligação muito estreita. Se o Irã tomasse partido, certo, dos palestinos e de Hamas em um confronto direto com Israel, penso eu que os Estados Unidos fariam o mesmo em prol de Israel. E neste caso, Rússia e China fariam o quê? Não se aliariam diretamente com o Irã em uma coisa um pouco mais grave? São possibilidades, gente. São possibilidades que nós temos que considerar. Eu disse no começo e repito, eu acredito que isso não vai acontecer, certo? Mas o caminho não é bom, né? O prognóstico não é bom. As coisas estão indo para um lado muito obscuro, né? Muito perigoso. Então essa é uma reflexão que nós temos que fazer. É importante que nós façamos essa reflexão. E veja, uma outra coisa importante também. Os Estados Unidos estavam mediando um baita acordo com a Arábia Saudita e Israel. A Arábia Saudita estava prestes a firmar um acordo reconhecendo a legitimidade do Estado de Israel, o que seria muito importante, não só para Israel, mas também para os próprios Estados Unidos. Este acordo ele foi paralisado, né, obviamente pelo início da guerra, pelo início do conflito. Uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês também, gente, é que o Irã, que eu disse há pouco, eu disse a vocês que ele não é uma superpotência mundial, que ele é uma potência, mas ele pode tornar isso uma superpotência. Sabe por quê? Porque o Irã tem um projeto nuclear muito avançado. Se nós tivermos um Irã a
atômico, a coisa muda muito de figura. É tudo que os Estados Unidos não quer, né? É tudo que a Arábia Saudita não quer. A Arábia Saudita, posto que possui alguns acordos de paz com o Irã, eles não se bicam. Há problemas, tem problemas ali. Né? Agora imagina se o Irã consegue se atomizar, né? Vira um país atômico, desenvolve e realmente conclui o seu projeto atômico nuclear. As coisas vão ficando mais sérias, né? Vão ficando mais perigosas. Então, nós temos que olhar para essa situação com essa capacidade analítica e de observarmos as possibilidades e sim nos preocuparmos dentro de uma razão, obviamente dentro de uma racionalidade, mas não fecharmos os olhos para essas questões, para essas coisas. A questão da Rússia, por exemplo, nós temos a Rússia é uma grande aliada do regime do Assad na Síria, do Bashar al-Assad. A Síria que por sua vez também possui problemas com Israel. Então, ou seja, numa situação de um confronto direto do Irã com Israel tomando partido do Hamas, a Rússia teria, obviamente, motivos para se aliar ao Irã, não só por ser ali uma importante aliada do Bashar al-Assad na Síria, mas, portanto, compartilhar com este problema com Israel, não é? Mas também por já ter uma boa parceria com o próprio Irã. Então, são questões que nós temos que observar, gente. Estamos de olho aqui, vamos continuar analisando a situação e fazendo aqui análises na medida, não do possível, mas na medida que for importante fazer, né? Estamos sempre de olho. Bom, gente, esse foi o comentário, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês deixem nos comentários a impressão de vocês, o que vocês estão achando de toda essa situação. E logo voltamos aí. Muito obrigado pela audiência. Você que não é inscrito, peço a sua inscrição. Você que já é inscrito, mais uma vez agradeço muitíssimo. Peço que compartilhem, que curtam o vídeo e acionem a sinetinha das notificações. Muito obrigado, gente.